Senhor presidente, senhores deputados, eu queria inicialmente, senhor Taiguara, compreender um pouco melhor essa formação. Existe a Exegia S.A., que é uma empresa, e existe a Exegia, que é uma outra empresa que é limitada, é isso? Exato. Qual é o capital da Exegia Limitada? Qual era o capital? Exegia Brasil? 2,5 milhões de reais. O senhor foi convidado para participar com 49%. Exato. Qual era a sua expertise na época? E eu gostaria de saber qual foi a motivação pela qual a empresa convidou o senhor. Como eu contei aqui no começo, quando eu fui para Angola, o assunto que eu fui levar para Angola, o primeiro assunto, era distribuidora de peças. Quem seria o sócio da distribuidora de peças? O Dr. João Germano, que é da Exergia S.A. Até então, a Exergia S.A. não existia no nosso radar de negócio. O assunto específico era as peças. Isso não aconteceu, o assunto das peças não aconteceu. Depois de um tempo, passou algum tempo, esse assunto esfriou. O Dr. Germano me chamou, me convidou para ser sócio, para abrir uma empresa, ser sócio, e eu fizesse a parte comercial para ele. Na verdade, era uma empresa de fachada, porque ela não executava. A Exergia Brasil, não. Não o quê? Não executava. Não executava. Qual a razão para formar? Por que o senhor não entrou como sócio na SA? E o senhor entrou na Exergia? Por que formou-se uma nova empresa de fachada, na verdade, como foi o caso, se ela não era executora? Olha, por exemplo, eu não concordo com o que o senhor está falando. Então, por favor, pode fazer a Exergia S.A. tem a Exergia Moçambique, nos mesmos moldes. Ela tem a Exergia Guiné Equatorial, nos mesmos moldes. Ela, se eu não me engano, ano passado, fez a Exergia Costa do Marfim, nos mesmos moldes. Se monta uma empresa que, na verdade, ela tem um poder de influência. Porque o senhor foi convidado, na verdade, como alguém que pudesse ser um vendedor. Isso. Não é isso? E para isso se montou uma empresa. Por que o senhor não foi comissionado? Para mim é melhor ser sócio da empresa do que ser comissionado. Né? E por que o senhor acha que a empresa fez isso? Fez isso para adquirir trabalho. O senhor acha que o seu parentesco com o Lula, o Lulinha, foram fundamentais nisso? Não, não foi fundamental para isso. Não teve nenhuma influência? Não teve nenhuma influência. O senhor acha que o seu relacionamento pessoal com o Lulinha, seu parentesco com o Lula, presidente e ex-presidente Lula, o senhor foi escolhido pela sua qualificação profissional? Qual era a sua qualificação profissional para que o senhor fosse escolhido e não um outro? Mas é isso que eu acabei de explicar. A gente adquiriu um conhecimento desse primeiro assunto que seria as peças. Isso durou um tempo. Mas que conhecimento? Eu conheço Angola. Que conhecimento é este que o senhor, essa expertise que o senhor adquiriu em Angola, que o qualificou para isso? Não. Se não o parentesco com o ex-presidente Lula e o Lulinha e a família. Mas a questão Qual não é... essa expertise? Desculpa, a questão não é o que eu adquiri de conhecimento em Angola. É o que eu adquiri na minha vida. Para o Dr. João Germano, eu ia ser um bom sócio, um bom vendedor, um bom comercial para a empresa. A empresa precisa de vendas. Mas me desculpe, sem ser rude, o senhor até 2009 não era um empresário de sucesso. Tanto é que, e hoje o senhor também não está tão bem sucedido. Né? A amostragem não é positiva enquanto empresário. Eu não quero discutir aqui a subjetividade, me desculpe, eu quero isso de forma objetiva. Mas eu não consigo compreender essa motivação. Porque o senhor, qual era o grau de influência? E vou voltar a insistir, que o parentesco não teve influência nenhuma. O senhor viajou algumas vezes com o Lulinha, o senhor esteve em eventos no mesmo hotel... Viajei com o Fábio uma vez. Bem, mas viajou. O senhor tinha essa relação com o ex-presidente Lula, e o senhor acha que isso não tinha nenhuma influência? Quer dizer, a sua escolha foi uma escolha técnica. Eu fui para Moçambique 3 vezes. 3 vezes eu prospectei vários negócios em Moçambique. Eu nunca fechei nenhum negócio em Moçambique. Eu fui para Cuba 3 vezes. Por 3 vezes eu nunca fechei nenhum negócio em Cuba. Isso é uma realidade. Mas o senhor fechou negócios com a Odebrecht? Em Angola. Em Angola. Ao mesmo tempo que fechei alguns, perdi vários. Isso é normal dentro de uma empresa. Você não pode ganhar todos os orçamentos.
perguntar, o senhor está sendo investigado pelo Ministério Público Federal no âmbito de um procedimento investigatório criminal. E que tem por objetivo a possível ocorrência entre os anos de 2011 e 2014 de tráfico de influência. O senhor está a par disso, naturalmente. E, inclusive, na atuação, tem uma tráfico de influência na atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o qual teria obtido vantagens econômicas da empreiteira Odebrecht. A questão é a seguinte, o senhor está sendo investigado exatamente por qual infração penal? Qual infração penal nesse caso? Qual eu estou sendo investigado? Eu não fui intimado para depoimento, para nada. É a primeira vez que eu estou vindo depor. O senhor desconhece, então, que o senhor está sendo investigado pelo Ministério Público Federal? Não. Eu sei esse assunto que o senhor está comentando pela mídia, mas eu nunca fui notificado de ação nenhuma. O senhor imagina... Inclusive, essa aqui eu fui notificado terça-feira à noite. O senhor imagina a razão pela qual o senhor está sendo investigado? O senhor não faz ideia? Não. Acredito que é o mesmo assunto que a gente deve estar tratando aqui, né? Eu me dou por satisfeito, senhor presidente. Agradeço. Deputado Haddad. Sobre a mesa, requerimento assinado pelo deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, designando o deputado João Galberto para que possa utilizar o tempo de liderança do PSDB. Você dá a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, para fazer perguntas? Deputado Zaratini, tem sido uma praxe desde o início da CPI. Mas nós não vamos quebrar fazer essa praxe perguntas hoje. Então, concedo a palavra aí. Presidente, assim como já concedi em outras oitivas a todos os líderes. Em vários momentos está sendo aqui desrespeitado o nosso próprio Código de Ética Parlamentar. Eu estou fazendo uma questão. Aqui o nosso Código diz que o deputado não deve tratar nenhuma das pessoas que comparecem a essa casa com situações de menosprezo, desrespeitosas, humilhantes, ou por qualquer forma tentatória da integridade física, psicológica, moral de qualquer depoente. E também teve já 2 decisões do Supremo Tribunal Federal sobre CPIs, uma do ministro Celso de Mello, dizendo que em seu interrogatório o indiciado terá que ser tratado sem agressividade, truculência ou deboche. E já vimos várias atitudes de deboche em relação ao depoente, porque interroga diante da imprensa ou sob holofotes. Né? Então, pela ordem. Nós queríamos aqui, primeiro, solicitar a todos os que estão inquirindo que o façam com devido respeito e sem que haja esse menosprezo a que é condenado pelo Código de Ética Parlamentar dessa casa. Senhor presidente, agradeço, Vossa Excelência. Conceda a palavra ao deputado Jorge. Senhor presidente, eu queria fazer um contraditório em relação ao que está aqui de forma caricata, eu entendo assim, com todo respeito ao meu amigo e deputado Zaratini, se alguém está debochando de alguém aqui, não é deputado. O que nós estamos assistindo aqui é um festival de deboche de uma empresa que não tem carteira nenhuma de obras executadas, não tem capital, não tem expertise, não tem coisa alguma. E agora eu queria que Vossa Excelência respeitasse a minha questão de ordem. Eu queria que Vossa Excelência respeitasse a minha questão de ordem. Eu peço que a gente ouça o deputado. O senhor não pode interromper as pessoas assim ao seu bel prazer, deputado Zaratini. O senhor respeite as pessoas aqui, por favor. Eu peço que o senhor respeite da mesma quem forma tá que nós estamos respeitando na Vossa Excelência disse que houve deboche de deputados. Eu estou dizendo que não reconheço que Vossa Excelência é o meu direito. Acho que quem está debochando aqui, cinicamente, com todo respeito, eu não estou querendo ser grosseiro nem desrespeitoso, é o depoente. De forma alguma. Por favor. De forma alguma. Não tem como explicar isto que está se tentando explicar aqui. Perguntas até agora. Uma ascensão meteórica durante um período de uma pessoa que não tem carteira comprovada, não tem experiência no mercado, não tem capital, não tem conhecimento, não tem formação profissional, não tem nada. Isso está dito aqui. Está dito aqui, de repente consegue contratos de Odebrecht com uma gigante de $1 milhão, de $750 mil, etc. Isto que é deboche, deputado Zaratini. Por favor, eu quero contraditar a questão de ordem. Agradeço, por favor, senhor presidente. Eu acho que nós estamos criando polêmica onde ela não existe, ou não existia até o momento. Eu acho que em nenhum momento, nenhum parlamentar foi desrespeitoso com o nosso depoente. Eu estou muito atento e vigilante com relação ao posicionamento dos parlamentares. E nós estamos criando uma celeuma onde ela, no meu entendimento, ela não existe. Deputado João Galberto, pela liderança do PSDB, pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, o senhor contratou o Zaratini também como seu advogado? Senhor presidente. Não.
Não, porque só deputado João, nós estamos... Aí, senhor presidente... Exatamente, não criar polêmica onde elas não existem. Eu peço o bom senso de vossas excelências. Nós estávamos tratando a oitiva de uma forma extremamente diplomática, inclusive. Então, peço esse mesmo nível a vossas excelências. Aí é uma falta de respeito até com o colega. Eu acho que deboche faz o PT quando rouba o dinheiro do povo brasileiro. Isso que é deboche, seus amigos. Ah, não é deboche, isso não é deboche. Isso não é deboche. Ora, respeito. Quantas pessoas também roubou o Brasil? Quantos tem preso do PT? Quantos tem preso do PT? Respeitar o quê, rapaz? Deputado João Galberto. E o PSDB? O senhor foi preso? Dá meus 5 minutos pra mim aí que eu resolvo essa parada. Fala as pessoas, não fala de tudo. Deputado João, eu peço Vossa Excelência que para que utilize o tempo... Eu peço a Vossa Excelência que utilize o tempo destinado a Vossa Excelência. Conceda a palavra. A palavra está assegurada a Vossa Excelência para que possa retomar a oitiva. Senhor Taiguara, o senhor disse que abriu essa empresa aqui com que capital? XCG Brasil? XCG Brasil, que capital? 2,5. Como é que o senhor integralizou esse capital? O senhor tem 49% da empresa. Essa é uma pergunta para fazer para a contabilidade, não faço a mínima ideia. Para a contabilidade, não, o senhor tem que pagar para integralizar. Então, mas veio dinheiro de Portugal para cá para montar a sede? Estou falando da parte do senhor, não da parte deles. Não, da minha parte não teve. Não teve dinheiro? Não. Estranho, né, presidente? Estranho, abre uma firma com 2,5 milhões, tem 49% do capital e não teve um tostão do senhor para integralizar? Não teve, nem um centavo. Olha, eu acho que a Receita deve ver isso como é que fez. Como é que integralizou o capital do senhor Taiguara? Né? Isso já é estranho. Quem pegou a obra da Odebrecht, quem foi contratada? Que empresa foi? A Exergia Brasil e quem executou os funcionários da Exergia S.A. Essa empresa do Brasil é que conseguiu o contrato. Exato. E o senhor subcontratou a empresa de Portugal. Eles são sócios da empresa, né? Não, mas sim, mas duas empresas diferentes. Mas são duas empresas. Foi subcontratado, a Exergia S.A. de Portugal foi subcontratado pela Exergia Brasil, é isso? Tecnicamente, eu não sei responder isso. Quem executou o trabalho foi os técnicos. Mas não teve um contrato para isso? Tem contrato. Então ele foi contratado. Todos os trabalhos executados. Senhor Taiguara, veja como o senhor está debochando desses deputados. Tá? O senhor fala que não teve recurso para integralizar a empresa. Veja como o senhor está debochando da gente. Veja como o senhor está debochando, né? O senhor vai entrar na empresa, o senhor sabe que não tem deboche nenhum por enquanto. Estou sendo interrompido, porque quero repor o tempo. O senhor disse que não, 2,5 milhões, o senhor tem 49%, e o senhor não sabe como integralizou. Aliás, o senhor afirma que não integralizou, que o dinheiro veio de Portugal, ou seja, alguém deu esse dinheiro para você integralizar, foi isso? Não. E como é que... E quem integralizou, então? Me responda, por favor. Se o senhor puder, a gente pode depois enviar aqui para a CPI toda essa documentação da contabilidade. O senhor tinha esse capital para integralizar naquele momento? Não tinha. Então alguém integralizou, concorda ou não? Mas, tudo bem, eu quero dizer para o senhor que para não dar uma resposta leviana, a contabilidade pode explicar. Não, a contabilidade não. Alguém integralizou pelo senhor. Ok? Pode falar, tecnicamente, eu não sei explicar. Não, isso não é tecnicamente. Não estou falando do dinheiro, pegar o dinheiro e depositar. Olha, quem tinha acervo, o senhor falou que a condição para conseguir a obra, o contrato com a Odebrecht, foi o acervo da Exergia Portugal, ok? Exergia S.A. E o senhor entrou como nisso aí? O senhor não entrou com dinheiro, o senhor não tinha nenhum acervo, o senhor não tinha expertise, o senhor entrou com o quê? Por que o senhor acha que entrou? Não deboche da gente, por favor. Uma coisa que está me incomodando um pouco aqui, assim, é o menosprezo da minha pessoa o tempo inteiro. Então, o Taiguara na Exergia S.A. não serve para nada. Não, eu quero saber o que foi. Mas ninguém aqui é criança, E nem estou pensando isso. Ok, e eu então também me responda por que essa empresa ficou sócio de você, por que colocou, integralizou, e se você não tinha nada para conseguir esse contrato, a não ser a amizade do ex-presidente Lula. Concorda ou não? Não concordo. O senhor está mentindo ou não? O senhor está falando a verdade? Falando a verdade. A empresa do senhor começou a passar em dificuldade a partir do ano passado. 2014. Coincide com o Lava Jato. Tem alguma coisa a ver? Não. A nossa história tem a ver com Angola. O barril do petróleo era $140, caiu para 46. Essa é a nossa história. Angola só tem uma fonte de receita. O senhor da empresa de 2 milhões de contratos que o senhor teve lá. O barril de petróleo afetou a empresa do senhor? Não. O senhor está debochando de novo da gente? A Exergia S.A. foi uma das milhares de empresas afetadas em Angola. Milhares. É a minha e mais 300.
Aquele país, de 2014 para frente, nada está sendo executado. É muito pouco. Eles dependem exclusivamente do petróleo. Isso é uma realidade. Angola só depende do petróleo, é a única fonte de renda. Senhor presidente, está claro o tráfico de influência nesse rapaz. Está claro. Claro que está claro. Ele abre a empresa, não tem capital, não tem expertise, viaja por todos os países. Está muito claro o tráfico de influência. O senhor concorda ou não, senhor Taiguara? E o senhor está debochando com a gente, falando que a amizade do ex-presidente Lula, o parentesco, a amizade com o Lulinha não ajudou em nada o senhor. Absolutamente nada. Você está debochando, viu, presidente? O depoente é que está sendo humilhado. Humilhado? Humilhado? O senhor sabia que ele não entrou com capital? O senhor sabia, senhor Adeseu? O senhor que é advogado? Dá o tempo ao advogado, pode falar. Está sabendo agora. E o senhor acha isso normal? Ele pode integralizar depois. Ele falou que vai mandar contabilidade, Galberto. Ele pode entrar com apoio técnico. Peço a Vossa Excelência, né? Que conclua. Concluiu, Vossa Excelência, concluiu. Eu peço a Vossas Excelências que a gente possa deixar o clássico político PT e PSDB fora dessas oitivas, né? Eu acho que podemos discutir essa questão política num outro momento. Vamos aproveitar a vinda do seu Taiguara para que Vossas Excelências possam dirimir qualquer tipo de dúvida. Próximo orador inscrito, o delegado Edson Moreira. A quem concede a palavra pelo tempo de 5 minutos. Tem que ver. Senhor Taiguara, como que o senhor saiu do ramo de acabamento e foi pro ramo de autopeça? O que deu nessa parada toda aí? Não. Quando eu fui convidado para ir para Angola com a empresa de autopeça, eu continuava trabalhando com a parte de revestimento. De revestimento? De envidraçamento, né? Falou revestimento, é envidraçamento. E como vislumbrou essa ida lá para Angola? Na hora que me convidaram para ir para Angola, eu fui para casa e arrumei a mala. Falei, vambora. Peita a coragem. Vambora. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E quero continuar fazendo, né? Qual a sua formação escolar? Ensino médio. Ensino médio? Giro de capital. Conhece alguma coisa? Não sou muito bom nisso. Qual que seria a pergunta? Como que se estabelecia esse contrato assim? Você mexia com acabamento, depois você foi mexer com um contrato de 2 milhões e meio de dólares? Do nada? Não, senhor, comparação ao que eu vendia com engraçamento e depois... Depois um pulo e tanto, hein? Então, mas só que... Qual a verdade? É que a história não é bem assim. A gente não começou a vender do dia para a noite esse número. Estou vendo aqui... Nós estamos falando de 1 milhão, 2 milhões... Sem deboche, viu, Zaratini? Sem deboche. Não é deboche. Mas o senhor fuma charuto cubano? Fumo. É? Porque eu estou vendo aqui na... Não, você vem de uma empresa de acabamento. Depois você vai para 2 milhões e meio de dólares e começa a fumar charuto cubano, meu companheiro. Então... eu refiro, não é? Fala a verdade. Mas qual que é a pergunta? Se eu tenho um gosto refinado? Não, como o senhor pegou essa degustação de charuto? Como o senhor aprendeu isso aí? A degustar charuto? Ano passado foi a primeira experiência. Você sabe quando eu vou ver um charuto cubano? Nunca. Na minha vida. Fazendo... Só para... Essa pergunta. Como o senhor saiu de mexer com o orçamento de acabamento? Quanto que era o orçamento de acabamento? Quanto você cobrava? Lá em Santos. Ali... Em média, uma sacada, em média, 30 mil, 25 mil, por aí. 30 mil? É a média. Isso aí é o preço de mercado, né? Aí, são poucas empresas. Com isso tudo, você conseguiu abrir todas essas empresas que você falou no começo aí? Não, mas é que todas essas empresas aqui não são empresas multinacionais, né? São empresas pequenas, né? E vai contratar com a Odebrecht, que é nível mundial, e vai para Angola. Não. Empresas pequenas. Eu fui para Angola primeiro, no intuito de abrir a distribuidora de autopeças.
O assunto da Exergia, na parte da construção civil, apareceu depois. E mesmo depois de aberta, a empresa demorou depois mais algum tempo para a gente conseguir o primeiro contrato. Essa é a história. Nada foi do dia para a noite, nada foi da maneira. E no contrato, qual era a função do senhor? A parte comercial. Só... Vender. Só na palavra? É o que eu sei fazer, vender. Só na palavra? É o que eu sei vender. E é o que eu gosto de fazer. Vender. E como você conseguiu descobrir essas empresas lá em Angola? Quem indicou para o senhor essas empresas? Eu fui... Para o senhor lá vender. Para o senhor vender, o senhor precisa ter uma referência, lógico. Eu fui para Angola, como eu falei. Lá... Primeiro com peças, né? O assunto das peças, exatamente. O assunto das peças demorou meses. Certo. Eu fui para Angola várias vezes. Certo. Nessas várias vezes que eu tive em Angola, eu conheci muita gente. Conheci muita gente. É como se fosse uma comunidade brasileira. Você conhece muita gente mesmo num restaurante, num bar. É fácil. Lá é fácil, porque todos os brasileiros... Fácil para o senhor. Para mim é difícil demais, porque até agora eu não consegui nada disso. Não. Eu já rodei o Brasil inteiro, hein? Eu, para conhecer gente, eu tenho facilidade, graças a Deus. Então o senhor é bom de relacionamento? Ninguém apresentou, não teve apresentação, não teve uma indicação, não teve nada? Não foi teve só na conversa? A conversa é o primeiro princípio para depois você começar a apresentar os orçamentos. Desses orçamentos, cada orçamento que eu colocava na mesa, não é você colocar, tá, agora eu vou fechar. De 10 orçamentos, você perde 9, você perde 8. Isso é natural, é assim que funciona. A gente perdia muito. E quem fazia o orçamento? Era o senhor mesmo ou alguém da empresa? A gente pegava, identificava o escopo de trabalho, levava os técnicos na área de trabalho, né? E depois a gente começava a elaborar, o escritório começava a elaborar o orçamento. Não, eu não fazia orçamento. Eu levava os técnicos lá. Quantos técnicos tinha no escritório do senhor? Lá, em Angola, levou lá? Em Angola, aproximadamente 60. Hoje funcionário? Hoje qual o salário deles? 5 mil euros, 6 mil euros. Tudo isso? É. E quem bancava isso tudo? No começo, porque antes do contrato... Não, a Exergia SA já existia. Ela já tinha os funcionários. Ela já existia. O que ela fez foi... E o senhor coordenava todos os funcionários, todos? A gente levava eles no canteiro, visitava, por exemplo... O senhor coordenava? Coordenar, não. Só vendia? Isso não é a minha função. Depois que a gente vendia e iniciava os projetos, eu ia sempre nos canteiros. Sempre eu fui nos canteiros. Para ver como estava funcionando, para conversar com o cliente, entendeu? Já daquele trabalho que eu fechava, eu já estava tentando prospectar outros trabalhos. Natural de uma pessoa que faz o comercial. Natural. Quando o senhor trabalhava com acabamento, qual o veículo que o senhor tinha? Quando o senhor trabalhava com acabamento? A Land Rover. Hã? A Land Rover. Já Land Rover já? Não era um carro mais simples? Eu respondi para o deputado que o apartamento e a Land Rover veio bem antes de existir a Exergia Brasil. Ah, é? O senhor já tinha a Land Rover, o senhor não tinha nenhum carro mais humilde não, né? O senhor nunca teve carro humilde? Eu? Nossa senhora. Carro sem assoalho. Eu tive de tudo. Já tive de tudo. E quando o senhor ia viajar, quem que financiava as viagens? Era a empresa? Poderia ser que seja Brasil, poderia ser que seja SA. Aí a gente na hora, olha, vamos fazer tal viagem importante para a empresa e via da onde emitia o bilhete a gente ia. E a hospedagem e tal, a alimentação? Também. Tudo pela empresa. Tudo pela empresa. Quanto que sai mais ou menos essas viagens aí? Depende. Uma passagem executiva da TAG hoje, São Paulo-Luanda, custa $5.000, a econômica $2.000. Hospedagem? O preço hospedagem? Hospedagem, $250, $300. Esse é o valor. Só tem uma companhia... Deslocamento? Aí o motorista tem os carros, né, para pegar a gente, porque o transporte público em Angola não funciona. Não tem metrô, não tem ônibus. Não tinha nem uma farra lá nem nada, só trabalho. Hã? Nem a farrinha, nem o pulinho na cerca? Só trabalho. Estou satisfeito, senhor presidente.